I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours.
sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele levou sobre si as nossas dores. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas. Será que você pode celebrar por isso? Vamos! A terra estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o Rei ressuscitou? Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre
mais alto que você puder e adorar a majestade santa desse Deus que é poderoso, que é tremendo, que é vivo e que não há nada, absolutamente nada que Ele não possa fazer. Talvez você esteja aqui e não sabe como vai acontecer quando você for embora, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Ei, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Por isso lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Nós queremos agora, Pai, entregar essas mulheres nas tuas mãos, mulheres separadas, escolhidas, chamadas pelo teu sangue. Cuida de cada uma delas, Senhor. Derrama sobre elas a sua graça, o teu poder, a tua unção, manifestando, Senhor, seja qual for a área da sua vida, que elas possam, Deus, sair daqui tendo a certeza de que o Senhor fez o milagre acontecer. Nós profetizamos cura, nós profetizamos, ó Deus, famílias sendo restauradas, nós profetizamos lares sendo restaurados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos que para sempre Ele reina, para sempre Ele vive. Não há impossíveis para esse Deus. Para sempre exaltado é, para sempre You are beautiful. You are smart. You are funny. You are kind. You are unique. You are worthy of love and affection. You are never too much, and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than the numbers on the scale, or the hair product you use, or the shoes you wear. More than how many girls wish they were you, or how many guys wish they had you. More than the price tags on your clothes, or the percentage at the top of your math test, or even the number of followers you have on Twitter. Your worth surpasses all earthly things, because in the eyes of the Lord God, you are loved, and you are worth dying for. Regardless of who you think you are. Whether you model in a magazine, or you model pottery with grandma. Whether you're on the hot list or the not list. Whether you're head cheerleader or a high school dropout. Whether you're Miss Popular or you've never had anyone you could call a friend. Whether you love yourself and love your life, or you can't stand to look in the mirror and you feel as if everything in your life is falling apart. Whether you're such a winner or you feel like the world's biggest failure. Regardless of who you think you are. The reality is that you deserve someone who would give up their life for you, because you are powerful and strong and capable. Read about the women in the Bible. Esther, Ruth, Martha, Mary. These women changed the world forever. And inside of you, each and every one of you is a woman with that same power and that same strength and that same world-changing capability. And your responsibility is to find that woman and to set that woman free. This is who you are. And any voices
in your mind that try and tell you differently are from the enemy. And the next time you hear them, this is what you say. You say, "Nuh-uh, not me, Satan. I am a daughter of the living God, cherished, loved, and adored above all things by the Creator of all things for the glory of Him who is greater than all things. I am awesome." And please, don't you forget it. Olhando para meu rosto no espelho, vejo o reflexo de uma vida bem vivida, com erros e acertos, altos e baixos, alegrias e tristezas, amores e desamores. Pois a vida não é perfeita, ela se completa através das fases. Na infância, tinha os cabelos longos, volumosos, pele delicada, olhos espertos, com jeito sapeca e doce de uma menina cheia de curiosidade e criatividade. Com muita alegria de viver a infância. Veio então a adolescência, das descobertas e altas expectativas. Aquele tempo em que eu tinha a ideia fixa de que tudo eu conhecia. Aquela fase que eu descobri que às vezes era necessário me disfarçar de quem eu não era, só para eu me sentir aceita em determinados ambientes. Preço que eu tive que pagar, mas foi importante para eu aprender com os tombos. Saí da adolescência, entrando na juventude, com a certeza de que o mundo era meu. Nada era tão difícil que eu não pudesse conquistar. Fui fisgada por um amor que me levou ao altar e gerei filhos. Vivi o maior e mais puro amor de todos. A gestação me fez entender a passagem e as preocupações que viriam para a vida adulta. Vida adulta, um processo delicado, onde eu tinha que conciliar e organizar todas as tarefas e todas as mulheres que havia dentro de mim. Filha, esposa, mãe, profissional e mulher de Deus. Não foi fácil, pois essa mulher também precisaria se cuidar e não se anular. Acho que foi então que conquistei o maior diploma que uma mulher pode receber, a de Mulher Maravilha. Mas o tempo passa e passa muito rápido, até que chegou o tempo da maturidade, onde vivi com menos pressa, apreciando uma boa conversa numa roda de amigos, vivendo sem peso a influência que estava fora. Afinal, tenho bagagem e norte do que devo e preciso fazer. Hoje, enxergo com clareza que fui muitas vezes esmagada, como uma azeitona no processo de extração do azeite. Minha pele não é tão mais esticada, mas cada marca de expressão revela uma vida bem vivida, às vezes ganhando, outras perdendo, às vezes com máscara, outra de cara lavada, mas sempre sendo uma mulher de expectativa alta, coração enorme e amor fora do peito. Enfim, vivendo, crescendo, aprendendo e desfrutando do melhor presente que Deus poderia me dar, o dom da vida. Aleluia! Gente, estamos chegando no final. Mas o melhor para o... a gente deixou o melhor para o final. Amém? Então, eu gostaria que vocês dêem um grande aplauso para a pastora Mary Duarte. Olha, vai ser tremendo. Estamos muito animados, pastores. Fiquem à vontade. Boa noite, boa noite. Que privilégio estar aqui. Que privilégio. Bom, primeiramente eu quero agradecer a pastora, né, que é a presidente da igreja. Pastora Renê, muito obrigada. Pastora Thaís, muito obrigada. As demais pastoras, não vou falar nomes, porque com certeza todas... Subi aqui,
é pastora. É pastora. E eu falei, uau, quantas pastoras tem? Mas eu louvo a Deus. Estou com um pouco rouca. Desde terça-feira, depois que eu preguei no culto TPM, eu fiquei sem voz. Nós temos o culto, nosso culto lá chama TPM, Terça para Mulheres, não maldem. E eu ministrei na terça-feira e depois fiquei sem voz. E eu falei, Senhor, eu vou orando esses dias, né? Uma mulher ficar em silêncio, vocês sabem que não é fácil. E eu fiquei ali em oração, eu falei, Senhor, Tu sabes o quanto eu quero estar naquela casa. Porque eu tive o privilégio de fazer um evento que eu chamo de noite de gala. É uma noite que a gente separa para mulheres se vestir para si mesma, mulheres vestir para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Sabe aquela coisa assim, hollywoodiana? Nos meus eventos, eu sempre fui de cauda. Eu ia com aqueles vestidão de cauda, porque eu sonhava, eu falava, gente, a mulher que mais merece um Oscar somos nós, que nós somos reais. A gente levanta de manhã, aquilo ali é a realidade. E quando às vezes a gente olha nos filmes, aquelas mulheres cinematográficas, aquelas mulheres, e elas ganham o Oscar. Mas quem deve ganhar o Oscar somos nós. Então coloca aquele tapete vermelho e é para se sentir maravilhosa. E depois de muitos anos, de uns 3 ou 4 anos aí, eu estou retornando com Noite de Gala. E a pastora Renê teve o privilégio de estar lá comigo. E ela ministrou no dia que a gente estava celebrando a vida. Então eu falei, Senhor, eu quero muito estar nessa casa. Porque eu amo estar com mulheres que superaram, que a vida lhe proporcionou adversidades, que a vida lhe disse assim, olha, agora é o teu ponto final. Mas ela superou. Pela bondade do Senhor, ela se levantou e ela superou. E eu sinto uma atmosfera diferenciada neste lugar, uma atmosfera de cura, de milagre, de sobrenatural. Eu estou super à vontade aqui. E, para começar, eu quero falar que eu não sou diferente da Mônica. A Mônica disse que ela é uma empreendedora, eu também sou uma empreendedora. E eu também passei por uma tragédia na minha vida. Como você empreende, Mary? Eu faço roupas. As roupas que eu visto sou eu que faço. E como eu aprendi a fazer roupas? Quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade, a minha mãe decidiu pôr um fim na dor que ela estava sentindo. E ela decidiu que ela ia morrer. Ela tomou 300 ml de soda cáustica. Só que ela não morreu naquele dia, naquela hora. Ela teve um estreitamento de esôfago. E nunca mais ela pôde se alimentar por via oral. Tiveram que colocar uma sonda nela. Tiveram que hospitalizar ela. E imagina como que foi a minha vida. Foi como se um furacão passasse na minha casa, na minha família, nos meus sonhos, nos meus projetos. E destruiu tudo. E esse furacão apareceu sem dar um sinal de alerta. E destruiu tudo. E como reconstruir depois disso? Eu encontrei na costura uma sobrevivência. E por 32 anos, eu nunca usufruí do meu dom e do meu talento. Sabe por quê? Eu não sabia quem eu era. De uns tempos para cá que eu comecei a vestir as roupas que eu confecciono. Porque quando a minha mãe fez isso, acreditando que ela ia se livrar de uma dor, ela causou uma dor maior ainda para ela e para os familiares que estavam ao redor. E quando ela causou isso, sabe o que aconteceu? Aquela figura materna começou a me machucar.
Ela queria viver através da minha vida. Então eu não tinha direito de escolher roupa, eu não tinha direito de escolher namorado, eu não tinha direito de escolher nada. Eu passei a viver mediante aquilo que ela queria. Eu me lembro que eu era jovem, estava entrando na adolescência, e ela olhou para mim e ela falou assim: eu tive uma ideia. E todas as vezes que ela tinha ideia, a minha perna tremia, porque eu sabia que ia vir algo que ia fazer mais mal ainda. Mas eu não podia reagir. Primeiro, porque eu era uma criança. Segundo, porque a situação dentro de casa se tornava insustentável, porque ela não falava comigo, ela gritava comigo, ela fazia tantas coisas que eu preferia ceder. Ceder era mais fácil. Então eu lembro que um dia ela falou assim: a partir de hoje você não come mais nada sem minha autorização. Você vai comer salada à vontade. Aliás, eu vou pegar e vou fazer um cardápio para você agora. Levantou de manhã, chá. Chá preto, sem açúcar, chá. Água você pode beber à vontade. Biscoito, 2 bolachas, água e sal. E ponto. Meio-dia, ou 1h, você vai comer salada à vontade. Pode comer uma bacia de salada se você quiser. Você pode comer uma salada sem molho, sem sal, porque sal retém líquido. Então, você vai pegar e vai comer esqueci o nome agora que se dá, gente, carne, né? Uma proteína do tamanho da palma da minha mão. E ela era pequena, tá? E água à vontade. Lanchinho da tarde, água à vontade. E uma bolacha, água e sal, porque você está chegando para a noite, então você tem que reduzir a alimentação. A gente ri agora, porque passou, mas na hora não é fácil, não. E aí, jantar, salada à vontade, proteína, e ponto. Imagina como é que você faz sendo adolescente, que adolescente sente uma fome. Eu parecia aquele dragão chinês, querendo comer tudo que eu visse pela minha frente. E não podia. Aí começou a me dar fraqueza. E nessa fraqueza, levanta sua mole. E eu quase desmaiando de fome. Você é uma imprestável, você é isso, você é aquilo outro. Levanta. E eu queria só dormir. Porque pelo menos dormindo eu esquecia da fome. Por que eu estou te contando isso? Porque essa é a minha história. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei como você atravessou essa porta. Eu não sei em que momento da sua vida talvez você deixou de saber quem você é. Mas eu sei te dizer que durante 27 anos da minha vida, eu nunca soube quem eu era. Porque eu sempre precisava ser alguém que ela queria que eu fosse. Ela veio a falecer, mas hoje eu não vou contar sobre testemunho. Depois você procura, se você tiver curiosidade, se você quiser saber. Mas quando ela faleceu, antes até dela falecer, eu adquiri uma compulsão alimentar e eu fui engordando, porque o projeto dela era que eu fosse artista. O projeto dela, quando ela levantou um dia de manhã, ela falou assim: olha, eu tive a melhor das minhas ideias. A partir de agora, ai Jesus mesmo. A partir de agora, nós vamos trabalhar. Você vai entrar numa escola de etiqueta e você vai ser artista. A gente vai começar você sendo Paquita. E eu falei assim: mas mãe, eu nem loira sou. Isso é o de menos, a gente pinta o cabelo. E o plano é o seguinte: você vai começar sendo Paquita
E você vai ser a melhor paquita de todas. E depois que você for a melhor paquita de todas, nós vamos trabalhar e você vai tomar o lugar da Xuxa. E depois você que vai descer naquele disco voador. Gente. Agora dá para rir. Mas na época foi desafiador para mim. E hoje eu vejo mães que elas querem viver a vida dos filhos. Mulheres que não sabem quem elas são. Não sabem o potencial que elas têm. Tu olha a história da Mônica, a mulher não sabia fazer doce, cara. Olhou lá no YouTube e foi fazer doce. Eu olhei para a minha vida, aquilo uma desgraceira só. O furacão passou, destruiu tudo, acabou com a minha vida. Porque quando você é dominado o tempo todo, a pessoa fala, você vai vestir isso, vai comer isso. Quando morre, você fica o quê? Sem chão. Você não sabe viver, você não foi treinada para viver. Você não tem suporte para sobreviver. É igual você tirar um animal da selva e colocar ele dentro de uma jaula. Depois solta ele na selva de novo. Ele vai ser uma presa fácil. E talvez você é uma presa fácil nos tempos de hoje. Covid reaparecendo, só que saibam de uma coisa. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. E isso nada mais, nada menos são para os fortes, são para os valentes, que entende que o Senhor está acima de todas as coisas, que entende que ninguém morre antes do tempo. Estou pregando contra você usar máscara? Não. Só que eu quero te dizer algo. Quando a tua vida está na mão do Senhor dos Exércitos, você não teme o amanhã. Quem teme o amanhã é porque não tem Deus na sua vida plenamente, tem que temer o futuro. Mas quando você coloca Deus na tua vida acima de todas as coisas, você sabe que você não morre, enquanto as últimas palavras do Senhor não se cumprir na sua vida. Mas eu estava sem chão, eu estava destruída. Eu não tinha mais aquela pessoa para me controlar. Só que eu quero fazer uma reflexão com você nessa noite. Será que você não é uma mãe que anda querendo viver através do seu filho? Porque você não tem identidade? Será que Deus não te trouxe aqui hoje para simplesmente não só olhar para mulheres de pink, não só para ouvir um louvor, não só para talvez ver Mary Duarte ser engraçadinho igual o pastor, mas Deus te trouxe aqui com um objetivo muito maior, dizer para você quem você é, dizer para você que na escola da vida existe uma matéria que ela é obrigatória, que é a resiliência. E essa matéria, ela reprova. Quantas pessoas têm vivido e pensado assim, aconteceu, não tem mais jeito. Mas você precisa ser resiliente. O que é resiliência? Numa forma bem simples. É você passar por um estresse. Uma força tentar te deformar, mas você voltar ao seu estado original. E qual é o seu estado original? De filha do rei. De vencedora. Você é uma cidadã dos céus. E o que você precisa colocar na sua mente é que eu sou um ser terreno, tendo uma experiência espiritual. É isso que você tem que colocar na sua mente? Não. Você é um ser espiritual, tendo uma experiência terrena. Você tem que pensar como cidadã do céu.
Você tem que agir como cidadã do céu. A vida te esmaga de um lado, mas qual é a sua origem? Qual é a sua forma? Eu posso debater com você a noite inteira, e você nunca vai me convencer que a minha mãe queria o meu mal. Eu tenho certeza que ela me amava. Eu tenho certeza que ela fez o melhor. E como eu olho tudo isso que aconteceu hoje? Eu sou uma mulher forte porque ela me motivou. Eu sou uma mulher que olha e fala assim, eu já cheguei até aqui, nossa, beleza, glória a Deus, mas agora eu quero chegar lá. Porque ela me ensinou. Se eu costuro bem aqui, mas eu posso melhorar. Porque ela me ensinou. Então, tudo que você já passou na sua vida, aprenda algo. Não foi para te destruir, mas sim para te fortalecer. Mas se você não entender quem você é, fica difícil de Deus trabalhar na sua vida. Muitas pessoas, e eu estava comentando ali no gabinete, falam que a gente precisa tomar cuidado com o inimigo. Antigamente não era como hoje, enxurrada de instrução, enxurradas de conhecimento. Antigamente não, tudo era o inimigo está furioso, o inimigo isso, o inimigo aquilo. Só que eu quero dizer algo para você. A sua vida ela vai mudar a partir do momento que você entender que você é a sua maior inimiga. Eu me auto-sabotei por 27 anos. Vocês sabem de quem eu sou esposa? Pastor Cláudio Duarte. Aí o que você quer dizer com isso, Mary? A felicidade mora na minha casa. Pensa num homem que a vida dá limão, ele pega e faz limonada. A vida me deu limão, eu queria chupar o limão. Me tornei uma pessoa azeda, amarga. Então, por 27 anos, eu me auto-sabotei. E hoje, pelo lugar que eu passo, eu falo assim, eu louvo a vida do meu marido. Sabe por quê? Porque ele me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Ele esperou meu amadurecimento. Toda honra, toda glória seja dada a Deus e depois a Ele. Porque decidiu não me largar. Às vezes você está do lado de uma pessoa sensacional, fantástica, mas essa pessoa ela está machucada. A vida machucou ela e só fere quem está ferido. Mas ele teve Cristo na vida dele e foi muito usado. E nessa época, nós não tínhamos essas informações que nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas entenda algo. Se você precisar de ir num psicólogo, vá. Se você precisar de tomar um remedinho, tome. Se você precisar de abrir seu coração, abra. Se existisse uma cápsula do tempo, se existisse uma máquina do tempo, eu mandaria uma mensagem para mim lá atrás. Fala, filha, procura ajuda profissional. Porque infelizmente eu não fiz isso. Mas hoje Deus te trouxe aqui. E Ele marcou o encontro com você aqui. Para te dizer, você é alguém. Às vezes pessoas olham para você e não dão nada por você.
Minha mãe mesmo falava coisas comigo que hoje eu entendo que era a forma dela me motivar. Ela não queria que eu fosse destruída. Não, eu saí dela. E a essência dela é boa, como a essência das pessoas são boas. Só que às vezes desviada pelos maus caminhos, pelas más companhias, elas acabam tomando rumos diferentes. Como o sobrinho da Mônica, ele é uma criatura de Deus, mas envolvido com pessoas que não devem, envolvido com situações da vida que ele não conseguiu digerir, diluir, ele está aprisionado. Como talvez você esteja aprisionada. Que, como eu falei, eu torno a repetir, foram 27 anos. 27 anos, meu marido falando, filha, vamos comigo? Não, não vou. Não vou. Povo estranho fica me olhando. Eu sou feia. Eu sou esquisita. Eu sou gorda. Eu ocupo espaço demais. Nada me cabe. Minha filha, é só fazer uma roupa. E eu ainda podia fazer GG, Ultra Mega G e colocar PP. Sou eu que faço. Quer ver uma coisa que eu vou arrancar da minha marca? Esse negócio de tamanho. Vou arrancar. Eu estava pensando nisso. Por quê? Porque a pessoa, ela quer ir na vibe dos outros. Ela quer falar que ela veste P, sendo que ela veste M, G, G, G. Não importa o tamanho, filha, que tu veste. O que importa é o caimento. É você chegar chegando. Sabe por quê? Porque você é o maior cartão de visitas de Deus. Quando as pessoas olham para você, olham para a sua vestimenta, elas veem Deus. E você precisa se posicionar. E por muitos anos, eu, por não saber quem eu era, 32 anos, eu deixei de usufruir dessa bênção. Que eu comecei a costurar porque minha mãe morreu. E ali, eu falei assim, Senhor, eu preciso fazer algo. E o que a gente precisa entender é que existe dois tipos de pessoa. A quem se entrega e a que reage. Quem é você? Um dia, todos nós vamos viver de memórias, como foi falado aqui. A senhora olhando no espelho, lembrando de quem ela foi. Te faço uma pergunta. Você vai lembrar do dia que você desistiu? Você vai sentir orgulho de quando você deveria ter ido e você falou, não vou não, que eu tenho medo. Não. Você vai sentir orgulho do dia que você fala assim, eu fui com medo mesmo. Eu cheguei lá, eu tive a audácia de tirar o tamanho da roupa. E pasmem vocês, a roupa cabia em todo mundo. Você vai lembrar desses momentos. Você não vai lembrar do momento que você desistiu. Você não vai motivar ninguém falando, olha, eu sofri, e aí eu cheguei lá, e eu desisti. Não é disso que você vai lembrar. Você vai lembrar do dia que você foi vencedora. Sabe por quê? Porque o teu pai, o pai lá dos céus, ele é vencedor. E ele colocou esse DNA de vencedor em você. E eu quero compartilhar uma palavra com você. E eu quero que você saiba de uma coisa. Existe o que as pessoas pensam a seu respeito. O que você pensa ser e o que você realmente é. E isso vai ser crucial na sua vida. Porque pessoas podem pensar a teu respeito,
Você pode pensar a teu respeito, mas o que vai valer é quem você realmente é. E uma coisa eu sei que você é: vencedora. Porque o teu pai, quando ele te formou, lembra lá de Jeremias? Quando Jeremias vai conversar com o Senhor, e ele fala: Senhor, eu não posso ir não, porque eu sou muito menino, eu nem sei falar. Jeremias, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu te teci. Foi eu que te teci lá dentro. Então eu sei exatamente o que está dentro de você. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para sacudir. Deus está te chamando para atravessar o Jordão. Para atravessar. Chega de ficar parada. Chega de ficar aceitando. A vida me fez assim, a vida me deu isso. Então, chega. Reage como a Mônica reagiu. Reage como a pastora Renê reagiu. Reage como eu reagi. Sabe por quê? Porque a vida é rápida. Ela é única. E é acertar ou acertar, não tem outro jeito. Então, o texto que eu quero compartilhar com você, ele se encontra em Gênesis 25, 24 e 26, que diz assim: saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Feche seus olhos que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida dessas mulheres nas tuas mãos. Mas antes de entregar a vida dessas mulheres, eu quero me colocar diante do teu altar. Nós já oramos, nós já ouvimos palavra, nós já ofertamos, e agora nós queremos ouvir mais um pouco. E não só ouvir, mas nós queremos sair daqui transformado pelo poder do nome de Jesus. Que eu diminua para que tu cresça, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Assim como aquele jovem falou, Senhor, no vídeo, que mulheres marcaram a história. Ana, Esther, Raabe, Ruth. Quantas mulheres marcaram a história? Mas agora chegou a vez de nós marcarmos a história. E se há porventura mulheres aqui que não acreditam que aquelas mulheres existiram, elas não podem ir contra a pessoa que está falando aqui, a Mary, que mudou e que é de carne e osso e está vivendo neste tempo. Então toma nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Embora esse seja um congresso, uma conferência de mulheres, eu quero começar falando de um homem, e o seu nome era Jacó. Olha o que acontece. A sua mãe passa uma tribulação, como passou sua sogra, mas ela decide que ela não vai dar outra mulher para gerar um filho. Ou seja, já aprendeu alguma coisa. Porque a vida é assim, de geração em geração, vai se repetindo o molde. Por quê? Porque é a escola que nós fomos educados. Mas vai tendo umas melhorias, de vez em quando dá umas escorregadas. Então, Rebeca teve uma melhoria, ao contrário de sua sogra. E o que acontece? Na hora do parto, mas antes disso um pouco, ela já estava sentindo ali aquela guerra dentro da barriga dela, e ela foi orar e o Senhor falou: de ti sairá duas. São duas crianças que vai sair daí. E o maior servirá ao menor. Mas existem coisas que a gente parece que esquece, a nossa memória é fraca. Quantas mulheres aqui pode tocar na sua memória e falar assim: eu me lembro que Deus já me prometeu. Como Deus já me prometeu tantas coisas, e muitas coisas eu esqueci. E me parece que Rebeca esqueceu disso, que o maior serviria ao menor.
E o que ela vai fazer? Ela vai esquecer dessa promessa. E eu estou aqui nessa noite para te lembrar que quem te prometeu, ele é fiel para cumprir. Então não desista. Não desista, ainda que esteja demorando. Deus é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. E quando a gente está olhando, lendo esses versículos aqui, essas crianças estão nascendo. E olha o que acontece. Não sei se foi a parteira, não sei se foi a Rebeca que ouviu, eu não sei quem. Mas pelo fato de ver Jacó segurar no calcanhar de Esaú, o que acontece? Dá o nome de Jacó. Pessoas podem olhar para você e trocar o seu nome, dar apelidos para você, dizer que você não vai chegar a lugar algum, como já foi falado para mim, dizer que eu não tenho potencial, como já foi falado para mim, dizer que eu não vou conseguir, como já foi falado a mim. Mas Deus tem outra história para nós, como Ele tem para a sua vida. Só que eu entendo que as pancadas do dia a dia, as pancadas das pessoas, talvez que você mais ama, porque quando a gente olha aqui, casamentão, Isaac e Rebeca, que casamento espetacular. O cara rico, não sei se era bonito, mas era rico, jovem, e casa com ela. Crente, rico, jovem, crente, porque o casamento foi debaixo de oração. Vai lá, pega essa mulher, mas tu tem que jurar aqui, e antes de entrar na tenda com a mulher, não, peraí, eu quero ouvir a história, ou seja, quero confirmação, se tudo para dar certo. Mas eu não sei o que acontece, que no final das contas, vai dando meio que errado. Porque a vida é assim. O importante não é como você começa, mas sim como você vai terminar. Eu perdi 32 anos da minha vida sem ter minhas vestimentas. Por quê? Não, eu quero ser simples. Quero ser simples. Jesus era simples, mas vai ver as vestimentas que ele usava. Vai ver a confusão que deu para quem ia ficar com a vestimenta. Simples. Então há uma diferença em ser simples e ser simplista. E você precisa aprender isso. E quando a gente vai olhando para essa história, quantas coisas esse jovem deixou de viver, porque pessoas rotularam ele, porque pessoas determinaram que ele era um enganador. Talvez pessoas te rotularam, te rotulam até hoje. Mas o que você precisa fazer? Entender que Deus tem uma promessa na sua vida. Entender que você foi gerado no ventre da sua mãe e o Senhor já te tecia, o Senhor já te conhecia. E Ele colocou coisas dentro de você que nem você sabe. Como Mônica não sabia que poderia fazer um doce que seria disputadíssimo. E que hoje eu seria abençoada já de ir levando um doce de Mônica. Tu olha como é que são as coisas. Esse é o Deus que a gente serve. Mas enquanto a gente começar com a mentalidade de que eu não posso, eu não consigo, aí você não vai sair do lugar. E entenda que a vida cristã é uma vida que ela não é de velocidade, mas ela é de resistência. Porque eu demorei a aparecer, mas quando eu apareci, eu tenho que aprender a ser mais intencional. Porque eu deveria trazer uma foto minha do antes e depois. Eu deveria mostrar para vocês a mudança, que a mudança não é só externa. Mas
o quanto Deus me rejuvenesceu. E eu ainda tive a brilhante ideia de cortar o cabelo, que não foi mais 20 anos que eu passei a ceifa. Mas isso por quê? Porque eu comecei a acreditar no projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Que eu sou uma vencedora. Qual é o projeto de Deus? Você é uma vencedora. Você não está nesse mundo por acaso. Você é muito mais do que levantar de manhã, fazer um café, vestir uma roupa, sair, trabalhar, pagar as contas. Você é muito mais do que isso. Você é uma porta-voz do reino de Deus. Você é uma mulher incrível, sensacional. Só que muitas ainda não descobriram isso. Como eu não descobri por 27 anos. E Jacó, ele não descobriu. Porque se ele soubesse quem ele era, mas eu entendo. Quantas vezes ele deveria ter ouvido? Que você queria enganar, você queria nascer primeiro. Tu veja bem uma criança que nem saiu do ventre. O que as pessoas aí fora podem fazer? Mas talvez você seja uma vítima dessas pessoas. Que pessoas olhem para você e falam, você é uma enganadora. Você é uma lerda. Você é isso, você é aquilo. Só que você tem que parar de ouvir essas vozes do Éden. Você tem que ouvir a voz que vem do alto. E qual é a voz que vem do alto? Você é minha filha. Você é um projeto meu. Você nasceu para dar certo. Você não está nesse mundo por acaso, não. Foi eu que te formei, foi eu que te dei vida. E você está perdendo tempo. Repetindo o mesmo ciclo, repetindo o mesmo ciclo, o mesmo ciclo. Está na hora de você levantar, está na hora de você reagir. Está na hora de você olhar e falar, Senhor, me mostra o que tem dentro de mim. Quem sabe não tem uma mega cabeleireira. Quem sabe não tem uma mega costureira. Quem sabe não tem uma mega psicóloga. E olha bem, olha o que aconteceu na minha vida. Eu comecei com os meus estudos, eu tive que parar pela minha mãe. Depois, com 50 anos, voltei a estudar. Por quê? Porque há força dentro de mim para subir e conquistar a terra prometida. Quantas pessoas às vezes falam para mim, mas Mary, com 50 anos, qual o problema? Vou ter mais dificuldade que o jovem? Claro que vou ter. Mas o jovem não tem a disposição que eu tenho. E aí? Como é que a gente faz? Quantas pessoas às vezes olham e falam assim, mas Mary, você voltou a trabalhar agora? Voltei. Voltei a trabalhar agora. Qual o problema? Tem coisa, gente, que não é na força, mas é na inteligência. E hoje Deus te trouxe aqui para mudar a tua mentalidade. Deus te trouxe aqui para colocar uma mulher de frente para vocês e dizer, é possível. É possível. O problema não é o inimigo. O problema é a sua memória, que esquece quem você é. O problema é você que não tem lido a palavra de Deus como você deveria ter, blindado a sua mente. Mas você está lá olhando o Facebook, olhando o Instagram, olhando as desgraceiras que está acontecendo, olhando tudo isso e tua vida caindo. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que fizeram isso com Jacó também. Falaram que ele era um enganador. E a vida proporcionou para Jacó muita dor, muita tristeza. Porque Jacó acreditava que se ele usasse a roupa do seu irmão, falasse como seu irmão, dissesse que era o seu irmão, ele teria a bênção do seu irmão. Sendo que Deus já tinha reservado algo para ele, muito antes dele nascer. Como Deus já reservou para mim e para você coisas que a gente nem imagina, muito antes da gente nascer.
Mas como a gente olha e fala assim, ai, se eu usasse essa roupa de Mary. Aliás, como é que Mary conseguiu emagrecer se ela falou que era obesa? Como é que Mary saiu da prisão de 27 anos? Eu quero saber, mas isso aí a gente vai falando aos poucos. Calma, é muita chave para ser liberada de uma vezada só. Mas esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você diz que serve. Então, o que está acontecendo que a chave virou na minha vida e não virou na sua? Atitude. 2016, contra a minha vontade, para agradar o meu marido, eu fui num congresso que mudou a minha vida. Como esse. Porque se você ouvir atentamente a voz de Deus e fizer segundo os seus mandamentos, bendito você é na cidade, bendito você é no campo. O lugar não influencia. O que influencia é a tua atitude. Como que eu mudei? Como que a chave aconteceu? Eu cheguei lá contra a minha vontade. Porque, pasmem vocês, eu não sabia que meu marido era conhecido. Porque eu me auto-sabotava o tempo todo. Eu não ia nos eventos, eu não ia nas pregações, mas uma coisa eu tinha de bom. Eu parava tudo que eu estava fazendo no horário mais ou menos da ministração. Às vezes ajoelhava, porque eu era muito religiosa, às vezes não. E eu falava, Deus, a essa hora, Ele está pegando a palavra. O Senhor dá para Ele que o Senhor não anda dando para ninguém. O Senhor usa Ele de uma maneira que o Senhor não anda usando ninguém. Mas eu não vi. Eu não sabia. Por quê? Porque eu era Mical. Eu ficava na janela, olhando a banda passar, olhando o que a vida fez comigo. E eu não sabia. Inclusive, quando eu soube, eu quase fartei. E não tem muito tempo não, tá? 2016. É recente. Eu sou um bebê. Ele me chamou e falou, Mary, as pessoas vão fazer uma homenagem para mim. Eu queria tanto que você fosse. Eu não vou, eu não tenho que vestir. Poxa, Mary, não vou. Passo tua roupa, engraxo teu sapato, mas não vou. E aí o que acontece? Quando ele chega, está com uma placa de prateada, o negócio brilhava, o olho de mulher para brilho, você sabe como é que são, né? Olhei aquilo, achei muito diferente, falei, nossa, o que é isso, Cláudio? Mas ele estava triste, estava chateado. Ah, me deram aqui e tal, botou em cima. Olhei para o meu filho, eu no sofá. Minha vida era ficar naquele sofá, quando não estava trabalhando. Aí, sofá, eu comi um cremoso, descobri que não era cremoso que eu queria um crocante. Comi o crocante, não era o crocante, eu queria um mais líquido, um mais sólido. Você imagina o tamanho que eu estava no sofá. E aí o que acontece? Eu falei, meu filho, pega lá. O que é isso? Ele, mãe, pai é famoso. Vai ser besta, menino, que teu pai é famoso onde? Deixa de ser besta. Mãe, digita aí PR. Digitei. Eu não caí porque eu já estava assim, inclinada. Ele tinha ganho o segundo mais visualizado do mundo, perdendo para Joyce Meyer. E eu não vi nada disso. Como às vezes você não está vendo nada do que Deus tem feito na sua casa, na sua vida, na sua família, porque você anda se auto-sabotando. Mas por quê? Porque a tua mentalidade está presa naquilo que as pessoas dizem a teu respeito. E você não para ouvir o que Deus fala a teu respeito. Como Jacó. As pessoas disseram, você é um enganador. A mãe dele falou, meu filho, corre lá que seu pai vai dar a bênção. Um casamento que começou com tanta oração, começou tão bem, como é que termina dessa forma?
a mulher enganando o marido, a mulher ouvindo por trás da porta. São coisas, são lixo tóxico acumulado que você não fala e você vai jogando para debaixo do tapete, jogando quando você vê. Você não causa só uma desgraça na sua vida, mas você causa na vida de todos que estão ali. Porque Raquel, ela nunca mais ia ver o filhinho querido dela. E a casa estava dividida, porque a Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú e Raquel amava mais a Jacó. Uma casa dividida. Por quê? Porque você entrou no seu mundo, você não sabe quem você é, você está no seu mundo. Teu mundo girando em torno do teu umbigo. E aí você vai se afastando do marido, você se afasta das pessoas. Para você que não tem marido, você vai se afastando, e quando você vê, você está no meio de um caos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, pare de ouvir o que as pessoas dizem a teu respeito e comece a ouvir o que eu digo a teu respeito. É tempo de mudança. É tempo de uma renovação de mente. É tempo de ser real. É tempo de saber que a tua história pode ser feia, pode ser triste, mas ela é sua. Assuma. É tempo de se olhar no espelho e falar assim: por que eu não ando me cuidando? É tempo de olhar para o seu corpo, templo do Espírito Santo de Deus, e dizer: por que eu tenho te maltratado dessa forma? É tempo de eu me levantar. É tempo de eu fazer uma escova no meu cabelo. É tempo de eu me olhar com mais amor. Por quê? Quando vai falar das pessoas, eu só penso nos outros. Mas e eu? Sendo que a Bíblia diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se cuida, não se ama, não se respeita, como é que você ama os outros? Ah, lembrei. Você está se metendo na vida do teu filho, do teu sobrinho, você está se metendo na vida de alguém. Porque você quer viver através da vida de alguém. Só que seja real. Encare os seus temores, encare os seus medos, encare seus desafios, porque Deus já colocou dentro de você essa força. Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada, você só precisa se levantar. Como eu me levantei naquele dia que eu fui contra a minha vontade, eu comecei a ouvir palavras que eu falei: isso faz sentido. Isso está entrando no meu coração. Só que eu tinha um problema. Eu anotava muito. Eu fazia muitos planos. E eu falava: segunda-feira eu vou fazer uma dieta. Eu vou sair dos 54, eu vou ir para o 38 num mês. Teve um dia que eu tirei açúcar e sal. Olha que loucura. Louca. Mas por quê? Não procurou ajuda profissional. Não. Mas, Mary, eu não tenho dinheiro. Gente, tem Google. Hoje não tem desculpa, não. Informação está aí, ó, à torta e à direita. E eu cheguei naquele dia. E eu falei: você quer saber? Minha vida muda é hoje. Não é amanhã. Não é segunda-feira. Ela muda hoje, ela muda agora. É agora. E como que foi? Aí foi um processo. Pouquinho. Como Jacó, ele passa por um processo. Ele sai de casa fugido. E ele passa por um processo. Ele foi enganado pelo sogro. E ele começa a entender que ele precisa voltar para resolver o passado lá atrás. Como você precisa voltar para resolver lá atrás. Não dá para seguir em frente sem resolver lá atrás. Por que começou a engordar? Por que começou a deixar de se cuidar? Mary, porque eu não entendi. Gente, pelo amor de Deus. Como eu já falei, o Google está aí. Às vezes você não tem aquele creme maravilhoso, mas já ouviram falar da clara de ovo que estica tudo? Você pode não ter dinheiro para botox.
mas a clara de ovo estica. Quer fazer um peeling com açúcar? Esfrega. Gente, por que você anda arrumando desculpa? Não tem mais desculpa. Está na hora de se amar, está na hora de se cuidar. Está na hora de resolver o problema lá atrás, que desencadeou o que você está hoje. Porque Jacó, ele fez esse processo. E agora eu quero falar de um outro texto, para estar finalizando. Eu quero falar de João 4, do 13 ao 19, que diz assim: Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu beba, e para que eu não tenha mais sede, e não tenha que vir aqui tirar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tem não é seu. Disse a mulher: vejo que és profeta. Eu tenho certeza absoluta, como o ar que eu respiro, que Deus já tem dado sinais na sua vida. Só que você ainda não entendeu a conversa. Mas hoje Ele está me chamando para falar cara a cara com você, para que você comece a entender como se faz as coisas. Você comece a entender que para de colocar na conta do marido, do filho, do governo, e comece a chamar responsabilidade para você. Porque as pessoas, elas não podem fazer nada por você, mas você pode. Porque o Cláudio, o que ele pôde fazer? Ele pôde me amar, ele pôde me respeitar, mas ele não pôde tomar a atitude por mim. Quantas vezes ele chegava das pregações e eu falava: e aí, como é que foi? Foi bênção demais, conheci fulano, me conectei com Beltrano. E ele dormia e eu chorava. Chorava porque eu olhava e falava: eu sou só, eu não tenho nada. Mas como que eu me vi nessa situação? Eu comecei a procurar num casamento. Eu procurei primeiro num relacionamento. Casei, agora eu vou ser feliz. E não, eu não era feliz. E tendo a felicidade morando dentro da minha casa. Um homem que sempre me amou, sempre me respeitou. As pessoas, quando elas me veem, elas falam assim: Mary, a primeira pergunta que elas, quando elas têm oportunidade, elas falam: Mary, o pastor é assim dentro de casa? Eu falo: não, ele é muito mais. Ele é muito mais brincalhão, ele é muito mais respeitador, ele é muito mais amoroso, ele é muito mais. A maior tristeza que eu tenho é que vocês nunca vão conhecer o homem muito mais do que é no altar, e ele é dentro de casa. Eu tinha esse privilégio, mas eu nunca usufruí desse privilégio. Eu busquei nos filhos, que todos 2 foi eu que decidi, porque a mulher que toma muitas decisões. Às vezes a sua vida está machucada, porque você fala assim: meu casamento está arruinado, minha vida está ruim. Por quê? Porque eu vou na igreja, mas ele não quer ir, eu também desanimo. O dia que você decidir, Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Porque o pastor Cláudio, ele foi sem eu ir com ele, mas ele decidiu assumir essa responsabilidade.
Ele não decidiu falar assim, o Padre Américo não vai. Não. Nos meus altos e baixos, ele decidiu ser firme, ser fiel a Deus. E eu decidi ter os 2 filhos. Não, um só, que eu decidi. O outro veio, eu falei, Senhor, o que é isso? E nem era o que eu queria. Eu queria uma menina. Mas Deus me deu um menino. E numa outra oportunidade eu falo a respeito disso. Mães que às vezes são frustradas porque querem uma filha e Deus dá um filho. E eu decidi ter filho. E eu decidi ter uma carreira. Eu decidi tantas coisas. Mas nada preencheu o meu vazio. Porque eu não sabia quem eu era. Como essa mulher, ela não sabia quem ela era. Então ela procurava de relacionamento em relacionamento. Eu não sei onde você está procurando. Eu não sei quais são as suas dores. Mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que mudou a minha vida, mudou a minha história, Ele está aqui. O mesmo Deus que mudou a história da pastora, Ele está aqui. O mesmo Deus que mudou a esterilidade de Ana, mudou a vida promíscua de Raabe e inseriu ela na genealogia de Jesus, Ele está aqui. Pessoas podem te rotular, pessoas podem dizer não vai dar certo, pessoas podem falar mais uma vez e ela vai quebrar a cara, mas a última palavra ela vem do Senhor dos Exércitos. Só que Ele é muito educado. Ele não decide por você. É você que tem que decidir. E essa foi a decisão que eu tomei. Chega de sofrer. Chega de mentir para mim mesma. Chega de não me amar. Chega de não me cuidar. Chega disso. Eu sempre colocava as outras pessoas na frente. Mas hoje é diferente. Hoje eu preciso estar bem para cuidar de outras pessoas. E Deus mudou minha vida, Deus mudou a minha história. E é isso que Ele quer fazer com você nesta noite. E eu quero convidar você a se posicionar. Eu quero convidar você a tomar uma atitude. E uma das coisas que eu aprendi, não queira fazer tudo de uma vez. Porque foram anos tomando decisões erradas, foram anos desacreditada de você. Trabalhe 1% a cada dia, mesmo sabendo que 1% você pode trair, mas nunca desista de se levantar. Nunca desista de ir para a arena da vida e lutar bravamente. No fim você vai ter cicatrizes, como todos nós temos. Mas a última palavra, ela é do Senhor. Aos olhos humanos, essa mulher era uma sem vergonha. Aos olhos humanos, essa mulher não era digna de ter companhia, porque ela queria ficar livre daquele poço, porque aquele poço revelava quem realmente ela era, as tristezas da vida dela. Tudo que ela queria era se livrar daquele poço, mas foi exatamente no poço que ela encontrou o homem que mudou a vida dela. E é nesse poço, o poço da vergonha, o poço que você não quer estar, que Deus vai falar no seu coração, que Deus vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Mas você precisa decidir. A pastora Renê não pode fazer nada por você. A pastora Thaís não pode fazer nada por você. O que ela pode fazer, ela já está fazendo, que é esse ambiente aqui. Você chegou aqui agora.
Mas essas mulheres estão trabalhando dia e noite, orando dia e noite, para que esse evento você fosse curado, você sentisse a presença de Deus. Então você sentiu a presença de Deus. E agora o que fazer? Coloque em prática. Só colocar em prática. Nele eu não consigo. Isso é uma palavra que você vai ter que repreender da sua vida. Comece de pouquinho a pouquinho. Não tente fazer tudo de uma vez, porque realmente você não vai conseguir. Mas a partir do momento que você fizer um pouquinho de cada vez, você matar um gigante a cada dia, matar um leão, um urso a cada dia, aí sim, você vai ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque quando se fala em mulher, homem segundo o coração de Deus, Ele está dizendo que são pessoas que lutaram, que são pessoas que são ensináveis, que elas cometeram erros, mas que elas aprenderam com seus erros e elas avançaram, elas não desistiram. Porque quando você olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus, o que a Bíblia está dizendo? Esse é um homem que lutou, esse é um homem que foi ensinável, porque você não vai ver esse homem cometer os mesmos erros. A vida ela é recheada de erros, mas o que importa é você se levantar e falar: esse erro eu aprendi e não cometo mais. O mais importante não é somente aquilo que você ouve, mas é o que você decide fazer com aquilo que você ouviu. Então que você volte para o seu lar decidida que você vai mudar de vida. E depois que você mudar de vida, sabe o que vai acontecer? Você vai transbordar, a ponto que todos que estiverem ao seu redor vão ser contagiados pela sua mudança. Porque essa mulher, ela tem um encontro com Deus, ela está toda arrebentada, mas ela recebeu dessa água, ela se encheu de Deus e ela volta para aquele lugar transbordando, e pessoas vêm correndo para ver o Deus que mudou a vida dela. Você não precisa de um microfone, você não precisa estar aqui nesse altar para falar a palavra de Deus. Você precisa transbordar de Deus. Que aonde você estiver, seja casa, seja no seu trabalho, seja aonde você passar, o seu transbordar de Deus, você está pregando a palavra, você está exaltando o nome de Deus. Mas para isso você precisa se posicionar. Eu vou ficando por aqui, porque a vontade de ir falando, mas eu entendo uma coisa: não é por muito falar, mas é pelo agir. Que você possa agir nessa noite. Faça o que tiver que ser feito. Você se afastou dos caminhos do Senhor? Você ficou triste com Ele? Porque Ele te disse um não, como Ele disse um não quando eu tanto orava pela a cura da minha mãe? Você ficou triste porque ouviu um não de Deus, como eu ouvi um não de Deus quando eu tanto pedi uma filha, uma companheira? Tudo tem um motivo. Mas que Deus Ele possa renovar as suas forças nessa noite. Que Ele possa trazer a paz que excede todo entendimento. E que Ele possa te encher. Não te encher não, porque você já tem. O que você precisa entender é que Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia. Então seja ousada para sair desse congresso, dessa conferência, para mudar de vida. Independente, quando você chegar em casa, você saiu dessa atmosfera que você está quase flutuando, você chega em casa, está aquele caos. Aí você vai olhar para o caos e vai falar assim: olha, agora eu sei que eu sou. Você não vai determinar minha vida, não. Você me comandou até agora, mas a partir de agora eu vou mudar de vida. Eu vou mudar minha história. É isso que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça.
e que você possa se inspirar nessas mulheres que sobem aqui, e principalmente na minha vida, que perdi tantos anos, mas que esses anos que eu acordei vão ser os melhores anos da minha vida. Muito obrigada. Aleluia! Que bênção! Muito. Gente, eu quero só abrir desse momento. Eu sei que temos várias mulheres aqui. E nesse momento, feche as suas cabeças, feche os olhos, abaixe as suas cabeças. É isso mesmo, né? Amém. O Espírito Santo está no meio de nós. Até Ele vive em nós. Mas talvez você venha hoje à noite com uma amiga, com alguém que rasgou você para chegar aqui. Então, e você diz, Renia, vocês estão falando tudo isso, mas sabe, eu nunca cheguei naquele momento que realmente eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu quero te dar essa oportunidade para realmente dar tudo a Ele, entregar tudo. Então, se isso é você diz, pastora Renia, eu já errei, tem muitas falhas, muitas derrotas. Então, agora é a hora para você vir e faz parte da família de Deus, o reino de Deus. Então, a gente não tem muito espaço aqui de frente, mas o que eu quero, se é você, eu falo, não, Renia, hoje eu quero fazer aquela decisão realmente para ir para frente com Deus. Eu quero deixar tudo atrás. Eu quero uma vida nova. Se isso é você, eu quero que você levante as tuas mãos. Lá no galeria também, levanta a tua mão. Eu quero ver quem é você. Porque Deus quer conhecer você também. Ele quer te chamar pelo nome. Vem, filha, vem. E todos nós vamos orar com você. Amém? Então é fácil. Tudo que Deus faz para nós é muito fácil. Ele é muito amável. Então só diga comigo. Todo mundo vamos orar juntos. Senhor Deus, estou aqui. Senhor, aceito todas as minhas falhas, todos os meus erros, todos os meus pecados. Me perdoe. Me perdoe para todas as coisas que eu fiz que era contrário da sua vontade. Senhor, eu quero ser a sua filha. Eu quero fazer parte do teu reino. Me lave, me limpe. Me dá uma vida nova. No nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir com eles que fizeram dessa oração pela primeira vez. Bem-vindo, filha. Bem-vindo, filha. Que alegria. Então, mais uma coisa. Vamos ficar de pé. Porque é difícil para mim ir em qualquer lugar e não orar para cura. Porque eu acho que é vontade de Deus para curar as filhas dele. Então levanta a tua mão. Se você está precisando de uma cura, levanta a tua mão. Eu. E olha para o Senhor, me cura completamente, 100%. Não deixa nada doente. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama, Senhor, a tua cura sobre nós, Senhor. Cura, Senhor, nossos corpos. Cura, Senhor, nossas almas, Senhor, em nome de Jesus. Cada dor, Senhor, cura aquele, Senhor, e deixa a pessoa ir para frente com uma vida nova, Senhor. Em nome de Jesus, cura, Senhor. Cura câncer, em nome de Jesus, declaramos. Cura, em nome de Jesus. Algumas de vocês estão lutando contra isso. Lúcia, seja curada em nome de Jesus. Eu declaro a sua cura, menina. Você é curada em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então eu quero
vocês sabem que as suas pastoras são guerreiras, são amáveis, são bonitos, até todos são bonitos, não é? Então eu quero que vocês agradecem as suas pastoras. Vem, que todo mundo vem pra cá, todos os pastores, vem. Cadê Dani? Vem. Temos muitas pastoras. Então eu quero te dar uma grande thank you so much. Eles que fazem tudo do trabalho, atrás das cortinas e no palco também. Olha, dá um aplauso para as suas pastoras. I love them so much. Então, queremos agradecer também a cantina. A cantina foi feito dessa conferência pelo o grupo de casais. Olha, dá uma aplauso. Uhul! Parabéns, Lili e Jorge. Uhul! E que mais? Tem pessoas que trabalharam de decoração. Eu acho que eu vou esquecer um nome, mas tem alguém que pode me ajudar? Tainá, Eduarda, Márcia, não, desculpa, Raquel, Eduarda, falei, né? Tem vários que, olha, eu tava aqui, não, eu não fiz muita coisa, mas eu tava aqui. Foi ontem, né? E as mulheres colocaram as cadeiras, eles estavam, sabe, preparando tudo. Então, dá um aplauso a eles aí. Deixa o que você sabe. E depois, a gente colocar todas as cadeiras, eles foram para trabalhar outra coisa. Eu entrei, eu vou chorar, eu sabia que eu iria chorar. Mas eu entrei aqui no templo sozinha. E quando eu entrei, o Espírito Santo foi sobre mim. E eu só poderia realmente. Eu jejuei lá no frente ali, chorando. Porque Deus é tão bom. E a gente nunca podemos esquecer o que Ele está fazendo no meio de nós. É porque Ele é bom. E então eu só deu milhões de agradecimentos nele que não valem nada. Parece que não valem nada. Então eu quero te dar muito obrigada, gente, por participando. E como eu falei, eu acho que ano que vem, olha, vai ser melhor ainda. Amém? Amo vocês. Dá uma grande aplauso. Pastora, como suas pastoras e aqui com toda a igreja, a gente também quer te honrar. E a gente não podia fechar essa conferência sem a gente te agradecer. E a gente quer te dizer que você é a nossa referência. Sabe, quando a pastora Mary prega e fala de uma mulher que é um milagre, de uma mulher que não desiste de lutar, de uma mulher que é forte, essa mulher é você. Eu não consegui pensar em outra mulher. E você é referência pra gente. Eu tenho certeza que se cada uma pegasse esse microfone, se cada uma, elas poderiam falar, você é modelo pra gente. Desde o dia que a gente chega na Ilã e que a gente te conhece, e que a gente conhece a história. E como a pastora Mary falou, do pastor Cláudio Duarte lá de dentro, a gente tem o privilégio de conhecer você de dentro, dos almoços, dos cafés. E ela é muito mais do que mostra pra gente. E a gente quer te honrar muito, mas muito. Então eu quero te pedir com todas as suas forças que você possa honrar sua pastora com seu aplauso, mas muito forte, gente. Então, pastora Renê, não pode passar em branco, né? Temos que te honrar. Mas tem um presente aqui, que está nesse envelope tão pequenininho, pequeno.
aparecer no telão o que é. Telão, solta o que é o brinde da pastora. Gente, é uma sessão fotográfica. Quem ela é? Então vocês vão ver em breve uma sessão fotográfica da nossa pastora. Vamos orar por ela agora, gente. Opa. Estenda sua mão para cá agora. Senhor, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua filha, Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor chamou o seu nome, Renê. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida dela, Pai. Obrigada, Pai, porque um dia ela disse sim ao seu chamado. Obrigado, Senhor, porque ela tem filhos e filhas espirituais, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo coração dela de amor, Senhor. Profetizamos sobre ela, Pai, mais e mais da tua unção, mais e mais dos seus dons sobre ela, Pai. Pai, nós cremos, Pai, que isso aqui é apenas o começo daquilo que tu tens feito sobre a vida dela, Pai. Muito, muito mais, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que ela foi chamada para as nações. Nós profetizamos que esse tempo está chegando, Senhor, e que ela levará cada dia mais para mais lugares a tua palavra, Pai. Que a sua unção, Senhor, será, Pai, espalhada por cada mulher que está aqui. Para cada campus que a Ilã abriu, Senhor. Um pouco dessa unção, Senhor, será derramada através das nossas vidas, pela vida dela, Senhor. Profetizamos, Pai, sobre a sua família, Senhor. Sobre os seus familiares, Senhor. Sobre cada um que ela toca, Senhor. Que possa fluir, Senhor, através da vida dela, aquilo que tem dado para ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Seja glorificado, Senhor. Amém. Levanta tuas mãos, vamos orar, Senhor. Eu peço, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre essas mulheres aqui nesse lugar, na Ilã, Senhor. Eu te dou tudo muito grato, Senhor, para eles já estão exército de Deus, que eles vão ganhar almas, eles vão fazer uma transformação nessa cidade e todas as cidades ao redor, Rio de Janeiro. Eu declaro, Senhor, usa cada um, ministra, Senhor, sobre cada um, Senhor, ministre, Senhor, através de cada um, Senhor, que eles realmente sejam usados para transformar desse mundo, Senhor. Eu peço, Senhor, abençoe cada um quando eles voltam para casa, que eles sejam abençoados na entrada, na saída, na cidade,